Algumas dessas filmagens são do final do mês de junho. Como pode ver, o mato ainda não estava seco por causa da estiagem. Capinar o quintal estava meio difícil, pois havia muitos cocos velhos de gueroba no chão, e então quando eu batia a enxada ela resvalava. Isso é só meia verdade. O problema maior é, eu não sei usar uma enxada para fazer um bom trabalho. Eu poderia usar uma roçadeira motorizada, mas elas são muito barulhentas e também não é nada agradável ficar sentindo aquele cheiro de gasolina com diesel. Enquanto que capinando com a enxada, eu posso ouvir o canto dos pássaros, já que me parece que eles não se espantaram com a minha presença. Estava até mesmo difícil andar no quintal por causa das centenas e centenas desses cocos velhos, já corroídos pelos corós. Quando a gente pisava nesses cocos, até começava a deslizar ou desequilibrar os pés. Eu não estou exagerando nesse comentário, não. Então comecei a rastelar esses cocos e tudo mais que havia no solo. Esse trabalho até que não foi cansativo. Na verdade foi fácil, mas precisei trabalhar por várias semanas, já que eu estava fazendo isso somente algumas poucas horas de cada vez e eu vou ao sítio somente umas 2 ou 3 vezes por semana. Quando eu terminei, já estava precisando rastelar tudo de novo.
O mais difícil foi ter que carregar as dezenas de montes que juntei. Neles não havia somente folhas ou resto de mato, mas terra e muito resto de entulho de construção. Há vários pés de jabuticabas, abacates, um pé de ata, ou conde, eu nunca sei quem é quem. Um pé de tamarindo, uns 2 pés de coité, ou cuia, uns 3 pés de caju, uns pés velhos de amora e acerolas, os quais cortarei e plantarei uns novos no lugar, e também uns pés de mangas velhos que estão tomando muito espaço. Terei que fazer uma boa poda neles. Há também uns 3 pés de jacas, mas deixarei só um, pois não sou muito fã da fruta, nem conheço muita gente que gosta. E também uns 30 pés de gueirobas. Eu gosto demais da conta da castanha da gueiroba, mas não sou muito chegado no palmito dela. Há mais algumas outras plantas no quintal, uma verdadeira permacultura. Bem, com todas essas plantas no quintal, então se tem folhas caindo no solo o tempo todo, mas nessa época do ano isso se dá muito mais, devido à secura do tempo. As últimas chuvas boas aqui na região do sítio foram no começo de abril. No começo de junho teve uma pequena chuva, e essa chuva da semana passada, ou melhor, dessa semana, do começo da semana, que caiu aqui em Goiânia, lá não caiu. Ao fundo vemos o meu pai pintando a porteira de metal. Os montes que eu ajuntei, que continha somente folhas, eu estou colocando eles juntos da base onde eu faria um pátio coberto por um parreiral. E por cima dessas folhas eu jogarei terra e depois plantarei grama. Já os montes que tinham entulho e pedras, o que há muito no quintal, estou jogando do lado de fora da cerca. Mais na frente terei que fazer uma limpeza lá. Resolvi contar quantos montes de folhas eu ainda tenho que carregar. O quintal tem um bom tamanho, eu penso que tem uns 3.000 metros quadrados.